Ao descobrir que finalizaram seu irmão mais novo, esse mestre do Kung Fu viaja para os Estados Unidos na intenção de vingá-lo. E após enfrentar vários criminosos colocando a sua vida em risco, o cara descobre que os responsáveis são quem ele menos esperava. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Romeu Tem Que Morrer, um filme de ação e crime lançado em 2000, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Pocinho é um Mauricinho que está em uma balada beijando uma garota, enquanto assiste outras duas dançando, até que de repente um cara começa a arrumar confusão com ele, pelo fato de pertencer a uma gangue rival. Porém, Po não se intimida, e consegue acabar com o cara facilmente usando uma bengala. E aí, Kai e seus companheiros chegam na balada, e para proteger o jovem, eles lutam ferozmente com os membros dessa gangue. E depois de alguns minutos de pancadaria, a situação se intensifica, e todos os envolvidos sacam suas armas, até que Silk, que é o dono da balada, aparece, para dizer que Kai está estragando seus negócios, e que se não for embora logo, ele abrirá fogo. Kai então decide dar o fora, e após sair da balada ele chama a atenção do Po, que não deveria estar em um território pertencente à gangue rival, já que estava havendo uma verdadeira guerra urbana entre os dois grupos. Mas apesar disso, o jovem não lhe dá ouvidos, e ainda acha que está certo, e digamos que talvez isso acabe mal. Já no dia seguinte, um garotinho está entregando jornais com a sua bicicleta, e fica chocado ao encontrar Po pendurado em um poste. E assim que descobre o que aconteceu, Kai conta a triste notícia para Chu, que é o seu chefe e também o pai do jovem. Passando para Han, ele está atualmente cumprindo pena em Hong Kong, e descobre através de um informante que seu irmão mais novo foi eliminado de forma cruel. Rapidamente, Han começa a tremer de raiva, e assim que se levanta sem pedir permissão, os guardas tentam discipliná-lo. Então ele desconta nos dois toda a fúria que estava sentindo, mas logo a tropa de choque do presídio chega, com cacetetes e escudos e consegue pará-lo. E para puni-lo, os guardas levam Han até uma área solitária e lhe penduram no teto, se preparando para dar uma surra nele. Porém, o jovem finge que está desacordado para enganar os guardas, e quando esses se aproximam o suficiente, ele consegue nocauteá-lo se balançando na corrente, e depois pega a chave para se soltar. Esse aqui até abre a janelinha da porta para verificar o que está acontecendo, mas digamos que ele terá uma dor de garganta por alguns dias. E para dar sequência ao plano de fuga, o jovem veste o uniforme do guarda, e assim consegue chegar ao pátio sem maiores problemas. Mas ao ver seus companheiros nocauteados, esse guarda corre e ativa o alarme de emergência da prisão. E aí Han mente que irá sair para fazer uma aposta esportiva, e o cara que cuida do portão nem desconfia disso, e até dá uma graninha pro jovem apostar por ele. Enquanto isso, Isaac se encontra com Chu para lhe entregar flores e demonstrar suas condolências pela morte do filho dele, sendo que juntos, os dois são os maiores senhores do crime da cidade. E por querer manter a paz, o cara promete que o ajudará a achar os culpados. Porém, Chu desconfia que um dos homens do Isaac tenha feito isso, por mais que o cara tenha jurado que nenhum dos seus subordinados faria algo assim. E por sua vez, Chu finge acreditar, mas assim que Isaac vira as costas, ele joga fora as flores que ganhou. E temendo uma retaliação por parte do Chu, Isaac pede para o seu assistente Mac providenciar seguranças para proteger os seus filhos. E aí passamos para Trish, que é uma das filhas dele, e também a dona dessa loja de roupas. E ao sair para resolver umas coisas, a jovem é abordada por Maurice, que explica que o pai dela lhe enviou para protegê-la. E apesar de não gostar da ideia de ter um desconhecido a seguindo o dia inteiro, Trish fica sem opções a não ser aceitar. Enquanto isso, Han chega de avião nos Estados Unidos, e o primeiro lugar que ele vai é em uma loja de materiais de construção para comprar uma furadeira, um canivete suíço e vários outros itens que acabam enchendo uma mala. Após isso, Trish e Maurice vão até uma loja de discos, porque era assim que as pessoas escutavam músicas antes do Spotify ou do iTunes ser criado. Só que o cara acaba se distraindo ao ver uma gatinha na loja, e Trish, que não é boba nem nada, aproveita a oportunidade para fugir dele. E a lição que tiramos disso é para não paquerar em horário de trabalho. E aí, Trish entra em um táxi, cujo motorista é justamente o Han, já que ele invadiu o veículo e juntou dois fiozinhos para fazer a partida. E inicialmente o cara se recusa a levá-la, mas acaba mudando de ideia ao receber $50 dela. E também porque o maluco do Maurício estava fazendo um escândalo procurando a coitada. Mas pelo fato de Hong Kong os volantes dos carros ficarem no lado direito, Han demora para se acostumar a dirigir no esquerdo, e por isso quase causa alguns acidentes de trânsito. Só que ao olhar para a foto na carteira de habilitação que está no painel, Trish percebe que esse táxi não pertence ao cara e que ele o roubou. Mas apesar disso, os dois acabam se dando bem, e Han devolve o dinheiro da jovem e pede o número dela. Porém, Trish não dá, e antes de descer do seu destino, ela o aconselha a não roubar mais carros. E aparentemente, Trish é a única da família que decidiu seguir uma vida honesta, abrindo um negócio para ganhar dinheiro de forma limpa, ao invés de roubá-lo dos outros. Ela também demonstra não gostar de crimes, pois acabou de pedir para o Han nunca mais roubar um veículo, e também porque ela sente um claro desprezo pelo Maurice. E dá pra entender o motivo da jovem pensar assim, já que por ter nascido em uma família de criminosos, ela certamente já presenciou algum parente sendo finalizado por uma gangue rival. Fora que ela pode ficar longe do seu pai ou do seu irmão a qualquer momento, se a
polícia aparecer para prendê-los. Passando para a loja de roupas, Colin está em uma chamada com seu pai Isaac e revela que Poe ligou para ele antes de ser finalizado. Mas assim que percebe que seu irmão está ali, Trish fica irritada porque não quer que eles envolvam sua loja em assuntos criminosos, até porque várias crianças frequentam o local. De volta ao Han, ele usa a furadeira para abrir a fechadura do apartamento de luxo que pertenceu ao seu falecido irmão, e ao olhar a foto dos dois quando ainda eram crianças, ele fica ainda mais motivado a vingar Poe. E aí Han abre o armário e encontra uma bola de basquete que eles estavam usando como boia para não morrerem afogados quando se perderam no mar. E investigando o resto do apartamento, Han descobre por meio da secretária eletrônica que seu irmão ligou para a loja da Trish antes de morrer. E falando na jovem, Mac se aproxima dela e revela que um dos seus maiores objetivos na vida é conquistá-la. Mas como o cara é um criminoso e também o subordinado do pai dela, Trish diz que nunca ficaria com ele. Isso faz com que o cara se enfureça e fale com a jovem em um tom ameaçador, além de bater em Maurice quando ele se debochou de tudo. Enquanto isso, Calvin, que aparentemente é o irmão ou um parente próximo do Isaac, está na barbearia cuidando da aparência, quando de repente o entregador chega e lhe dá um pacote. O cara até fica feliz pensando que seria um presente, ou algo do tipo. Porém, ao abrir o embrulho, a barbearia inteira explode, mostrando que era uma bomba. E nesse caso, Calvin deveria ter escolhido os R$2 ao invés do presente misterioso. Já no dia seguinte, Colin está na empresa de transportes do seu pai que comete crimes por debaixo dos panos. E aí o jovem revela que Colin ligou para tentar acabar com um conflito entre os dois grupos, porque ficou chateado por causa do que aconteceu na boate. Isaac também demonstra estar cansado e diz que está tentando tornar a sua empresa 100% legal para deixar herança para os seus filhos e também para sair de vez do mundo do crime, já que tem muito medo de que Colin ou Trish sejam eliminados por Chu. Instantes depois, Mac traz o jornal em que a foto da barbearia explodindo está estampada na capa, e ao descobrir que Calvin morreu, Isaac fica bastante triste e teme que os seus filhos sejam os próximos. Passando pro Han, ele segue Trish e entra no apartamento dela sem pedir permissão. Obviamente, a jovem fica irritada e até pensa em chamar a polícia, mas o cara pede ajuda dela explicando que seu irmão ligou para a loja da Trish antes de morrer. Então ela revela que Poe deve ter entrado em contato com Colin, que se aproveita quando ela está ausente para usar o telefone da loja. Até que de repente, Maurice chega com seus homens, e para não arrumar confusão, Han faz um sotaque chinês bastante forçado, para se passar por um mero entregador, parecendo até mesmo aquela propaganda que o Jack Chan faz para a Shopee falando em português. E quando essa tática parecia ter dado certo, Maurice percebe que o cara não entregou nenhuma comida chinesa, e por isso vai atrás dele para confrontá-lo. Após uma rápida conversa, eles começam a lutar, mas como Han manja dos paranauês, ele consegue detê-los. O jovem até prende os caras usando braçadeiras que comprou na loja de construção, além de deixar esse tiozão só de cueca, igual ao Manuel no filme Prisão 77, que teve que voltar de cueca depois de ter as suas roupas roubadas por presos perigosos. Mas voltando ao Han, de quebra ele ainda consegue ficar com o carro do Maurice, e até mesmo arranca um sorriso da Trish, que ficou impressionada ao ver o que ele fez com os capangas do pai dela. Ou seja, se você quiser conquistar aquela gatinha, precisa saber lutar Kung Fu. Enquanto isso, o funeral do Poe está sendo realizado, e os membros da gangue e também da família aparecem para prestar as suas condolências. Já no fim da cerimônia, Han chega pegando todos de surpresa, porque deveria estar preso. E aí ele vai até o caixão do seu irmão para vê-lo uma última vez, e para deixar a bola de basquete que no passado salvou a vida de ambos. E ao reencontrar o seu pai, Han pergunta o motivo de ter lhe abandonado na prisão, e Chu explica que não teve escolha, já que se não fugisse para os Estados Unidos, ele seria condenado à pena de morte. Então, Han revela que irá vingar o seu irmão mais novo, só que Chu pede para deixar que Kai cuide disso, porque não quer perder outro filho. Porém o jovem não lhe dá ouvidos, porque já havia feito uma promessa para sua mãe de que protegeria a Poe. Após isso, Kai está conversando com Han, e conta que provavelmente os homens de Isaac eliminaram o irmão dele, e na intenção de ver se o Kung Fu do jovem ainda está afiado, Kai joga uma garrafa em sua direção para testar seus reflexos, e logo os dois fazem um sparring de leve sem perder a amizade. Mais tarde, Han se encontra com Trish, que acabou de comprar sorvete para as crianças, e conforme os dois conversam, Mac fica com ciúmes e se aproxima para convidar o jovem para jogar futebol americano com eles. Mas como diz aquele velho ditado, quem apanha nunca esquece, ainda mais considerando que eles acabaram de apanhar. E é por isso que Maurice e os outros pegam pesado, e arremessam Han longe com um empurrão, se jogando em cima dele. Porém, depois de aprender como as regras desse jogo funcionam, o cara quebra todas as leis da física estipuladas por Newton, e consegue marcar o ponto da vitória. E mais uma vez ele impressionou a gatinha, mas não podemos dizer que Colin teve a mesma sorte, já que a sua namorada abriu a porta do apartamento, pensando que era o entregador, e como resultado disso, os dois foram jogados da janela. E galera, quando estamos falando de atores que também são artistas marciais, os primeiros nomes que surgem na mente são Jack Chan e Bruce Lee, já que muitos esquecem do Jet Li, que no caso é o protagonista desse filme. E entre alguns filmes marcantes que Jet participou, estão Mestre das Armas, Cão de Briga, Os Mercenários e até mesmo o último live
action de Mulan. Mas continuando, assim que amanhece, Isaac e Trish chegam no local e ficam arrasados ao ver o corpo do Colin. No entanto, a jovem coloca toda a culpa em seu pai, já que foi ele que deu início ao envolvimento da família no crime. E ao retornar para o apartamento do seu irmão, Han encontra a porta arrombada e o local quase que completamente destruído. Mas felizmente ele consegue salvar o carro de luxo que estava na garagem do prédio. E instantes depois, Han retorna pro AP e encontra Trish, porque tinha passado esse endereço para ela antes de ir embora do jogo naquele dia. Então a jovem começa a chorar e revela que Colin morreu e que suas lágrimas não conseguirão trazê-lo de volta. Em seguida, Han encontra a bengala que pertencia ao seu irmão e ao abri-la encontra uma lista com alguns endereços. E sem perder tempo, os dois entram no carro e vão visitar os locais. O primeiro deles é uma oficina, só que ao andar por ela, ambos encontram os corpos dos funcionários caídos no chão. E aí Han começa a investigar o local e percebe que tem um cinzeiro com charutos que foram acesos há pouco tempo, o que significa que o crime acabou de ser cometido. E de repente, alguns motoqueiros tentam fugir do local e os dois entram no veículo para persegui-los, mas são recebidos com balas. E para não serem alvejados, Han e Trish fogem para a estrada, mas felizmente ele consegue desarmar um dos motoqueiros que acaba batendo na traseira de um caminhão. Ao ver isso, o outro criminoso tenta escapar, porém Han o atropela e lhe arrasta por alguns metros. E aí ele desce do carro e quando tira o capacete do motoqueiro fica surpreso ao ver que na verdade se trata de uma mulher chinesa e não um dos membros da gangue do Isaac. E por se recusar a bater em uma mulher, Han começa a controlar o corpo da Trish para ela fazer o serviço. Só que infelizmente a chinesa acaba caindo em cima de uma viga e tem o seu coração perfurado. Após isso, Han retorna para casa e conta para seu pai que eles foram atacados por criminosos chineses. Mas apesar disso, Chu continua desconfiando que Isaac é o culpado e que pode ter justamente contratado os chineses para causar confusão e eles colocaram uns contra os outros. E com o passar dos dias, tanto Isaac quanto Chu começam a conquistar vários territórios à força, porque pretendem vendê-los para um empresário chamado Vincent Roth, que quer construir um estádio da NFL, a Liga de Futebol Americano. Após isso, Isaac chega para conversar com a sua filha e tenta convencê-la a não se encontrar mais com Han, porque ele pertence à gangue inimiga. Porém, ela se recusa e até pergunta se Isaac é quem eliminou o irmão do Han. E aí o cara explica que não teve nada a ver com aquilo, aumentando ainda mais o mistério de quem cometeu esse crime. E para garantir que a jovem não tenha o mesmo destino que Colin, Isaac leva ela para morar com ele. Mas assim que o cara vira as costas, Han aparece na janela dizendo que veio visitar Trish, porque estava com saudades dela. Até que de repente, Isaac retorna e ele tem que se esconder atrás da porta. Após isso, eles continuam verificando os endereços da lista, sendo que o único que não foi destruído é o último da lista, que é uma balada, que a jovem já frequentou algumas vezes com a sua família. E ao entrarem no local, todos começam a encarar Han pelo fato de ele ser o único asiático na balada. E para quebrar o gelo, Trish convida o cara para dançar com ela, só que digamos que o Han luta bem melhor do que dança. Até que de repente, Silk chama Trish para conversar, e diz que o pai dela está comprando todos os terrenos ao redor, e que até lhe ameaçou para ele vender a sua balada. E aí Mac chega no local pegando todos de surpresa, e atira em Silk porque esse se recusou mais uma vez a vender a balada. E em seguida, Han é levado para ser interrogado por Maurice, que não consegue esconder os ciúmes que está sentindo, e o cara até chama Maurice de gordão, fazendo com que um dos guardas começasse a rir. Mas para escapar, Han se esconde entre as caixas, e usa o jato d'água de uma mangueira de incêndio para desarmar os guardas, até que um deles corta a mangueira com um machado, e por causa disso, o cara tem que recuar por alguns instantes para não acabar levando um tiro. Porém, ele consegue usar o que sobrou da mangueira para nocautear os últimos guardas. Já Maurice consegue lhe pegar no colo e o arremessa da janela, mas felizmente o cara consegue segurar em sua gravata, e depois puxa Maurice junto para usá-lo como amortecedor na queda. Enquanto isso, Chu recebe o pagamento por ter ajudado Vincent a comprar ou destruir todas as propriedades no local em que ele pretende construir o estádio. E após Chu ir embora, Isaac chega e recebe um cheque de 38 milhões de dólares pelos serviços prestados. Porém, o cara não se contenta com a grana e diz que quer virar sócio do Vincent porque a NFL não tem nenhum societário que seja negro. Só que de repente, Mac manda seus homens trazerem Trish, revelando assim que ele sequestrou ela e que irá finalizá-la se Isaac não entregar o cheque para ele. Mac também revela que fez um acordo com Chu, porque estava cansado de ser só um subordinado, e que além disso ele eliminou Colin. E ao escutar essa confissão, Isaac se enfurece e começa a subjugá-lo. No entanto, Mac saca sua arma e consegue baleá-lo. Nesse momento, um tiroteio entre os dois grupos se inicia, e Trish se deita para não ser acertada. Já Vincent coloca os papéis das propriedades em uma maleta e corre até um helicóptero. E aí Mac o persegue, conseguindo atirar em Vincent e fazendo com que ele derrubasse a maleta. E enquanto junta os papéis, Mac é pego de surpresa por Han, que pergunta se ele matou o seu irmão, mas o cara revela que os próprios chineses fizeram isso. E quando Mac estava prestes a puxar o gatilho, Trish atira nele e consegue salvar Han. Após isso, eles retornam para a sala de reunião, e enquanto
encontram Isaac, que está lutando para se manter vivo. E por causa de tudo que aconteceu, ele aprova o relacionamento dos dois, mas faz uma piadinha com o fato de Han ser baixinho. Instantes depois, o cara se encontra com Kai, que admite que eliminou Po a mando do seu chefe, porque o jovem não tinha disciplina e só lhes dava trabalho. Além de que, ele iria herdar os negócios da família e certamente arruinaria tudo. Então, os dois começam a lutar, e Han ganha os 2 primeiros rounds, acertando um chute no rosto e depois um soco na garganta. Só que Kai decide apelar jogando uma fogueira no cara, que acaba ferindo a mão dele e espalhando um incêndio nos arbustos. E por estar com a mão seriamente queimada, ele começa a apanhar bastante, e tudo aparenta estar perdido. Até que Han tem a ideia de enrolar o seu casaco na sua mão machucada, e assim consegue virar o jogo eliminando Kai com um chute brutal. E ao se encontrar com Chu, o cara questiona se tudo aquilo que ouviu é verdade, e Chu admite que sim, e que só fez isso porque Po iria atrapalhar os seus negócios com Vincent. Por fim, Han decide deixar a vingança nas mãos do destino, já que Chu provavelmente será preso pela polícia, ou morto pela gangue rival. Mas ao virar as costas, o cara pega uma arma e se finaliza por não aguentar a culpa que está sentindo. E ao sair do local, Han reencontra Trish, e ela o abraça, indo embora com ele de mãos dadas. Fala galera, você ficou surpreso ao descobrir quem eram os verdadeiros culpados? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? Olá, meu nome é Paulo, tenho 34 anos, e o que eu vou relatar aqui ocorreu em 2016, em um pequeno hospital de Minas Gerais. Até hoje não consigo entender o que vivi naquela época, e tento ao máximo acreditar que foi um produto do meu estado de estresse e cansaço extremos por conta do trabalho. Só que as imagens e sensações que eu vivenciei foram tão profundas que ainda me assombram, por mais que eu tente racionalizá-las e colocá-las como algo irreal. Eu era o único médico naquela noite infindável de sábado para domingo, o médico de uma pequena cidade no interior do estado, atendendo em um hospital pouco equipado e subfinanciado. As coisas começaram a ficar estranhas por volta de 1h da manhã. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.